tudo, tá travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Olha, estamos ouvindo perfeitamente. nós estamos ouvindo muita perfeição. É sério, tá ruim mesmo. Põe meu Não, nome mas aí, vai. Ai, Jesus, que tá medo. boa, dá pra gente ouvir. Fica tranquila que quando você precisar falar, você vai conseguir ser ouvido. Filha, É, só que eu não tô ouvindo vocês direito, não. não tem Eu problema. também tô ouvindo bem baixinho. O importante é a gente ouvir. Ó, o Helder falou não ouvi nada. Vamos lá? A Rose tá ouvindo baixinho? O meu você tá ouvindo baixo ou só o da Merlin? O seu O tá seu. bom. O negócio é o celular da Rosa aí, viu? Ó, tem alguma Que coisa meu com o celular? celular. Eu não vi em folha. É esse celular aí, ó. Para falar mal do meu bichinho. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um celular para a Rose. Ou uma caixinha de som. Sem graça. É, velho. Eu coloquei a caixinha de som no meu computador é muito baixo também. Só esses aí, então. Não. Então, beleza. Vamos lá, vamos para cima. Vamos fazer nossa oração aqui especial. E a gente já inicia aí com o sorteio e esse pessoal falando aí, tá? Mary, pega um negócio aí para anotar. Minha esposa. Vamos lá. Eu quero anotar o que as pessoas vão falar aí, né? As pessoas vão falar um bocado de coisa aí. Olha, eu acho legal desligar isso aí, viu? Porque elas não param, elas não param. Já foram 2 semanas assim. Manda para brincar de outra coisa lá, senão não vai dar certo. Vamos lá. Vamos aí para o sorteio. Vamos ver aí quem será o nosso Felizardo. Põe meu nome hoje aí não, hein, crente? Não ia fazer oração, não? Primeiro? Faz a oração. O Hernani Senão ia já- ser o senão primeiro a vai- ser sorteado hoje. Ele não vai participar. Sem a oração não vai nem Não. dar certo o sorteio. O sorteio já Raia. dá... Hoje não adianta nem pôr meu nome, que hoje eu... Não, pode tirar, pastor. Hoje eu tô fora. Hernani, é só pela memória, não precisa Hoje eu estudar, sou não. Eu também ouvinte. não pesquisei nada, não. Vamos lá, vamos orar. Grande Deus de Israel, Criador do céu. Justamente por causa dessa. Louvamos pela oportunidade de estudar. Pedimos que o Senhor abençoe para que esses que aqui estão participando possam crescer no conhecimento e serem ricamente abençoados. É o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, galera. Vamos ver o sorteado. Gente, eu não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. E o Felizardo dessa noite. Tem mais alguém aí que é para colocar o nome aqui para participar? Vai. Ah, não acredito. Quem mais aí? Tem mais alguém? Pastor, pode colocar o meu, Elisa? Aí sim, ó, parabéns. Aê! Aí, Parabéns, assim tem que Elisa. ser. É assim mesmo, Elisa. Sandra. Vamos lá. A Sandra tá aqui também, aqui, ó. E caiu. Vamos lá, hein? Parabéns, Elisa. Mulher de fibra. Parabéns. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Bruno. Obrigada. Bruno! Eu tô falando, é De sempre novo, o Bruno gente, Rosângela meu e Deus. Hernani o negócio aqui, viu? É o Éder que aperta esse botão aí, cara. Não é nada Não de é mentira da esse cabeça. negócio, é um Cara. complô contra a gente. E se tivesse o Hernani, ia cair. A próxima é você, Rô. Tá aparecendo aqueles bingos lá do Nordeste, só dava a mesma pessoa. Essa roleta aí. Parece o João Alves ganhando na loteria. Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Vai lá, Brunão. Sua vez. Todo mundo aí em silêncio, galera. Vamos mutar vocês. Só deixar o Bruno com o áudio aberto, tá? E aí vocês vão ouvindo aí. Brunão, pode desmutar aí. Pode falar. Tá desmutado. Bom, eu não consegui pesquisar essa semana, mas a maioria são autores que eu conheço já, então dá para eu falar um pouquinho, pelo menos apresentá-los. Como vocês pesquisaram, né, puderam ver, os primeiros a aparecerem eram ateus, anti-religião, principalmente, né? E após esses são criacionistas. Falando um pouquinho sobre o Richard Dawkins, ele é um etólogo, escritor e biólogo. O etólogo é um ateu converso, digamos assim, né? Ele é um dos maiores propagadores do ateísmo no mundo. Ele, inclusive criou campanhas por ateísmo. Imagina que nós criamos campanhas para
distribuir folhetos e livros do cristianismo, ele fez igual, só que no ateísmo. Inclusive, alugou o espaço nos ônibus da Inglaterra, onde ele colocou diversos pôsteres assim, dizendo Deus não existe, você não precisa se preocupar com isso. Mais ou menos isso. Ou seja, viva como você quiser, não tem julgamento, não tem sofrimento no final. E tem um fato interessante sobre ele, ele escreveu um dos livros, acho que, se eu não me engano, foi o livro Deus... Você lembra o nome do principal livro dele, Weder? Deus um Delírio, esse mesmo. Tinha um estudante num colégio que ele era cristão, certo? E a maioria dos amigos dele, né, como nós já aprendemos na escola, nós vemos que só apresentam o lado do naturalismo. E esse menino cristão sofria muito bullying por ser cristão. Com isso, o professor dele fazia bullying com ele toda vez. E o professor dele deu esse livro, Deus um Delírio, para ele ler. Após ele ler esse livro, Deus um Delírio, ele e a família dele eram cristãos fervorosos. Esse menino se suicidou por causa desse livro. E aí o pai, né, abriu a ação contra a escola tal, e chegou essa ação até o escritor, esse Richard Dawkins, do livro. E falaram que era impossível aquele livro fazer alguém se suicidar. E é interessante a fala do pai no final da audiência, que ele disse que se fosse algum cristão ou algum professor cristão tentando falar contra a homossexualidade, por exemplo, ele seria exonerado do cargo, seria ridicularizado publicamente e, principalmente, seria preso, né? Agora, como foi o contrário que ocorreu, as autoridades não fizeram nada. É uma história bem triste essa daí. Agora, falando um pouquinho de Christopher Hitchens, ele é um dos maiores criadores de conteúdo também, de livros ateístas. E principalmente ele propagava mais algo como... Ah, não, esse daí foi o Sam Harris. Enfim, ele era contra a Madre Teresa, por exemplo, escreveu algumas teorias contra a Madre Teresa, ele debatia muito sobre religião, falava que a religião era falsa, prejudicial e autoritária. Escreveu um livro chamado Deus Não é Grande, Como a Religião Envenena Tudo, como nós vemos nesse caso da menininha, infelizmente, né, estuprada esses dias. Nós vemos aí muitos famosos tomando esse partido também, de que a religião envenena tudo. Ele era a favor desse pensamento também. E ele meio que parece que veio da teoria da escola frankfurtiana, né, de que critica tudo e não resolve nada. O terceiro é o Sam Harris, né, um ateu. Ele é neurocientista e escritor também. Ele pregava por uma espiritualidade sem religião, era meio que agnóstico, então sem religião. William Lane Craig é um dos mais famosos cristãos, como se diz, defensores do cristianismo, do criacionismo no mundo. Ele é teólogo e filósofo, e ele é especialista em Jesus histórico, ou seja, ele é especialista em evidências históricas de que Jesus existiu, tanto que hoje em dia já nem tenta mais refutar a existência de Jesus por causa dele. Walter Veith, todo mundo conhece, zoologista, professor de biociência e biociência médica. Ele era ateu até os anos 80, quando o filho dele teve um problema de saúde muito grave. E aí eles começaram a orar na época, eles foram para a fé católica depois disso, que o filho dele foi milagrosamente salvo, viu que as informações lá, né, as doutrinas não estavam corretas, e virou adventista depois de um tempo. Deixa eu abrir o Word aqui para ver se tem mais. Eu tenho o Michelson Borges. Michelson Borges, ele é pastor, jornalista, escritor e biólogo. Ele é mestre em biologia e mestre em teologia também. É um dos principais defensores, né, de canais, assim, é o maior canal que tem, defensor de criacionismo no Brasil. É um bem interessante lá que tem também, é o do Adalto Lourenço. Esse é o meu favorito. Meu escritor e criacionista favorito é o Adalto Lourenço. Tem diversos livros, como Gênesis 1 e 2, comprovando Gênesis 1 e 2. Tem diversos vídeos dele no YouTube falando sobre como foi possível o dilúvio, evidências do Gênesis, diversas. E é isso. Então, vou deixar para o pessoal.
Valeu, Caba Macho. Bruno. Bruno, qual é o nome do último pastor que você falou aí, que você é fã dele? Adalto Lourenço, eu vou colocar no chat Adalto? aqui para você. Isso, tá lá nos slides, mas eu vou colocar. Para vocês pesquisarem lá. Eu Tá? consegui baixar o livro dele, Como Tudo Começou. Sensacional. Ele tem livro para crianças também, que é muito bom e muito didático os livros para criança dele. Eu sugiro fortemente. Pode jogar no grupo lá quando a gente abrir os comentários lá, tá? Vamos lá, vamos sortear outro aí. Espera aí. Próximo. Vai lá, Rosângela, sai que é sua. Erlen. Ih, Sem E graça, o que, Hernani? Quer Hernani, apanhar? viu? O Bruno roubou todas as minhas falas. até a câmera também. Roubou Desculpe, todas as minhas falas, Bruno. eu sou uma metralhadora de falar, gente. Desculpe. Não, tá bom. E Vou falar mesmo. É você e o Hernani. Você e o Hernani. não, é porque é meu tema favorito. Inclusive, eu faço vídeos no Instagram sobre criacionismo, então me desculpe. Olha aí, já pode divulgar os seus vídeos também quando a gente abrir aí o canal, beleza? Beleza, eu tenho que trocar lá o meu. Fala, Mary. Você. Todo mundo aí no silêncio. Vamos lá. Hernani quer apanhar, Hernani. Mutar as pessoas, o Éder, só para. Marilyn, abre seu áudio aí, pode falar. Eu já falei, homem. O Bruno roubou todas as minhas falas. Beleza, beleza. De novo? Não tem problema, não tem problema. Fique tranquila. O importante é você ter Não estudado. tô ouvindo nada que você tá falando. O importante é você ter estudado e ter tá coragem cortando de tudo. falar. Eu vou escrever para ela, o Éder, no chat. Pode É, ficar no tranquilo. chat, o importante é você ter coragem de falar. É isso que vai fazer. O professor tem que ter coragem de falar. Ele tem que ter coragem de ir para cima. Mas eu vou falar o que ele já falou? Não, agora não precisa falar, mas eu disse que é importante você ter estudado. Isso é que é importante. Ah, tá bom. Entendi. Vamos lá, próximo. Vamos ver aí, ó. Pegar mais um aí. Nossa. A minha internet tá horrível. Rosângela na cabeça agora. Isa. Aí finalmente teremos novidade. O Hernani não participou e só jogando a mandinga. Eu também não acabei estudando muito, mas eu vi bastante sobre alguns exemplos de sintonia fina, que a gente falou em outros estudos. E eu vou falar uns exemplos aqui para vocês. Um que eu achei muito interessante foi sobre a estrela perfeita, é o título que fala. Fala sobre o Sol, que um planeta como o nosso, que assim, que sustenta vidas, né? Precisa de uma estrela perfeita. E se nosso Sol é tão perfeito que ajuda a gente aqui. E se ele fosse menos maciço, mais maciço, deixa eu ver. Se fosse menos isso. Se ele fosse menos maciço, a órbita, né? Tem uma órbita chamada zona habitável, onde a Terra está. Se essa órbita, se o Sol fosse menos maciço, essa órbita iria ficar mais perto do Sol. E, contudo, a Terra também ia ficar perto do Sol, né? E a força da gravidade do Sol e para a Terra, a órbita da Terra, ela ia parada. Um lado ia ficar mais quente e outro muito frio. Então, a vida poderia existir. Essa é uma das coisas, o perfeito. E também a localização da galáxia. Eu acho essas coisas interessantes. A localização da galáxia, né, na Via Láctea, e ela é, como é que chama? Ela é real. Ela é uma que se espelha. A gente, lugar exato, um lugar, se estivesse mais perto da galáxia, tá entendendo? A nossa galáxia
O seu áudio está cortando. Acho que você tem que parar de balançar. Talvez tenha Tá algum... cortando? Tá um mau contato, acho que no fio. Se você ficar balançando, não dá para ouvir direito. Fica cortando. Tá cortando. Fala aí de novo. Tá cortando. Estamos escutando. Vai lá, continua. Essa segunda parte é. A primeira deu para entender que você estava falando sobre se o Sol fosse... Tá, vamos lá. né? Ele... Eu tava sobre a locação da galáxia, né? E agora você fala... Locação da galáxia. Isso. Tá falando que a nossa galáxia é a espiral. E tudo a nossa Terra num lugar específico. Muito bom. Se ela estiver mais perto do centro, no centro tem um buraco negro. Se ela estivesse perto do centro, ela poderia chupar esse buraco. Ou, nesse lugar também perto, muitas supernovas, que são tipo estrelas que são muito macias e acabam explodindo. E não seria um bom lugar. E se estivesse para do limite, também seria não seria um lugar adequado. Então, a nossa Terra tem que ter um lugar perfeito. E fala o Big Bang, né? Tem aquela explosão em tudo. E não dá como uma explosão teve tudo isso. Esse número específico. É bem interessante aí essa parte aí. São algumas coisas. A parte final aí dela aí, bem interessante, né? Tem a ver bastante com o argumento cosmológico, que é a ideia de que... e também com design inteligente, né? Como constantes cosmológicas. Que pode ter surgido do nada, né? Não dá, né? Essa é a fala aí da Elisa aí, que ficou um pouco mastigado, Elisa, a sua fala aí. Mas vamos lá, vamos ver o último aí. Vamos ver quem é que vai falar aqui essa noite. Torcendo por você, Rô. Vai lá. É a Cristina que vai falar hoje. Hernani, essa minha mandiga não pegou, viu? O Hernani se converteu e deixou de ser mandingueiro, porque não tá pegando nada mais. Vamos lá, galera. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Eu estudei aqui um pouco, aí o Bruno deu uma introdução boa aqui e falou sobre vários desses cientistas ateus, e eu pesquisei aqui sobre o Dawkins, que ele como é que se diz? É um dos mais combatentes, né, do criacionismo, né? Ele defende, ele tem até uma frase bem interessante que diz o seguinte: cientista acreditar em Deus é covardia intelectual, né? Ele fala isso, e ele escreveu aqui, em 1976 o Gênio Egoísta, e segundo ele, os seres vivos são meio robôs a serviço dos verdadeiros donos do mundo, que são os genes, né? Segundo eles, os indivíduos seriam só máquinas de sobrevivente que os genes desenvolveram. Ele tirou, no caso, o ser humano do centro do palco da evolução, colocando o DNA e a matéria-prima dos genes como o papel principal. E o sucesso do seu livro foi tão grande que ele deixou de ser cientista e passou a ser escritor, né? Dedicou seu tempo para escrever e escreveu um livro sobre fenótipo estendido, né? Segundo o qual os efeitos fenótipos de um gene não são necessariamente limitados ao corpo de um organismo, mas pode expandir-se, né, também para o meio ambiente, inclusive até em outros corpos de seres vivos. E o livro que o Bruno falou, que é Deus, um delírio, né? Que ele convoca a acabar com as religiões, né? E ele também escreveu O Relojoeiro Cego, né? Que é um livro que combate aquela ideia de que para o relógio funcionar tem que ter um relojoeiro, para existir o relógio tem que ter um relojoeiro, né? Então ele
escreve isso aí para mostrar que como se Deus fosse um relojoeiro cego, porque não, como é que existe o mal e essas coisas, ele coloca isso aí como uma crítica, né? Tem aquele também o Christopher Hitchens, que juntamente com o Sam Harris e o Dawkins e o Daniel Dennett são considerados 4 cavaleiros do ateísmo, né? São aqueles que propagam mais o ateísmo e defendem, né? O Sam Harris ele escreveu O Fim da Fé, que no Brasil foi traduzido como A Morte da Fé. Segundo ele, chegou a hora de questionar livremente a ideia da fé religiosa. Ele entende que a sobrevivência da civilização está em perigo devido aos tabus de não se permitir questionar as crenças religiosas. Ele enxerga a religião como um impedimento ao progresso. Em relação à abordagem mais esclarecida da ética, e ele acredita que o ateísmo não é uma visão de mundo ou de filosofia, mas a destruição das ideias mais, né, daqueles preconceitos, daqueles tabus impostos pela religião da Bíblia. Então, ele rejeita a Bíblia, rejeita a ideia de Deus e da inspiração bíblica, né? Aí os outros que foram dados para pesquisar, como o Michael Berg, que o Bruno falou a semana passada, que escreveu Caixa Preta de Darwin. A Caixa Preta de Darwin, né? Que ele propõe o design inteligente, né? Sobre 3 pontos: a complexidade redutível, a complexidade específica e o princípio atrópico, né? Então, ele pressupõe realmente que para existir o universo teria que ter um projetista, né? Um criador por trás de tudo isso, né? E os outros, o Naor Neves, que também é adventista, ele é um geólogo, nas suas pesquisas ele descobriu que pelas camadas, né, geológicas, ele descobriu que deve ter tido um cataclisma, o dilúvio, né? E o que afirma o relato bíblico a respeito do dilúvio, né? Tenho também, eu gosto muito também de uma fala do Rodrigo Silva, que ele diz o seguinte, que a diferença entre teorema e axioma, não sei se vocês já viram ele falar sobre isso, porque teorema é aquilo que a gente pode provar, não é? Aquilo que a gente pode provar cientificamente, é um teorema. E existem aquelas verdades que, por si só, a gente consegue entender, embora que a gente não consiga provar como é o conceito da existência de Deus. Então, é uma verdade por si só, que ela se afirma e a gente consegue entender, mas que a gente não consegue provar. E se a gente conseguisse provar a Deus, ele seria um Deus pequeno, porque o axioma é aquilo que você aceita como... ele dá até o exemplo das retas paralelas de Euclides, né? O conceito matemático de retas paralelas, que elas são infinitas, mas não tem como provar que elas são realmente infinitas, porque não existe uma régua infinita para poder você ver isso. Então, ele disse, o universo pressupõe o Criador, que o Criador é Deus. Só que você não pode provar Deus, porque se você provasse, ele seria um teorema, e não um axioma, ele seria um Deus pequeno. E só o fato de você não provar já é uma prova de que ele existe. Eu acho muito interessante esse argumento dele. Parabéns aí, dona Cristina. E o outro... É isso mesmo. Tá bom, vou parar por aqui. Glória a Deus. Ô, Bruno, ó a sua versão feminina aí, ó. Amém, amém. Me deu um baile. Os anjos do Senhor riem nesse momento, né? Os anjos do Senhor da risada. Eu tive que pegar um monte de livro aqui, ó, para eu entender o que ela falou aqui, ó. Eu tive que pegar um monte. Ela chegou e falou assim, se quiser, pode pôr meu nome aí. Aí, meu irmão. Parecia então. com a metralhadora. Valeu, valeu.
Galera. Bom, vamos orar, né? Porque ela já deu a palestra, né, de hoje. Amém. Que é Já isso, podemos, gente? já. Parabéns, parabéns. Obrigado pela contribuição. Galera, agora nós vamos começar o estudo. Eu receio que não vai dar para terminar. Eu nem sei se eu consigo explicar a origem das raças hoje. Não dá. Só semana que vem, acho. Mas está aqui todo o material para fazê-lo, né? Mas eu vou prosseguir até onde dá. E aí a gente prossegue aí no estudo aí, tá bom? Então vamos lá iniciar a parte aí do estudo. Tá? Apareceu na tela de vocês aí? Apareceu. Sim. Vamos lá, nós estamos agora no estudo 3, correto? Espera aí um momentinho só. Ele está parando aqui embaixo da tela. E eu não quero que ele passe embaixo da tela. Aí. Pronto. Galera, é o seguinte. O que é a palavra de Deus? Não é esse. Galera, é o seguinte, ó, presta atenção. Nós vamos trabalhar um pouco história, tá? E a história é a seguinte, aí. Se você olhar, Deus, ele é visto como soberano. E era visto como soberano tanto na terra como no céu. No céu, se você olhar Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, você vai ver o trono de Deus sendo levado ali, né, por 4 seres viventes. Um como rosto de leão, outro como rosto de boi, outro como rosto de homem, outro como rosto de águia. Você vai ver Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Você vai ver que é um grupo de anjos aglomerados fazendo isso. Você indo para Apocalipse, você vai verificar lá que eles eram cheios de olhos por dentro e por fora, né? Porque era um grupo de anjos aí que faz esse trabalho. Esses grupos de anjos que levam o trono de Deus era representado no santuário também. Quando os sacerdotes levavam a arca, e aí então tem a arca, os querubins, e em cima da arca era onde Deus se manifestava, era uma representação do trono de Deus. E embaixo da arca ali tinha as tábuas dos 10 mandamentos como fundamento do trono do reino de Deus. E aí, os sacerdotes de Israel vinham e tinham que carregar a arca em quarteto, representando o trono de Deus no céu. Tá entendendo a comparação aí? Eu espero que sim. E Deus, ele era tido como supremo. Essa ideia aí é que Deus é supremo. Só que houve um momento na história em que Deus deixou de ser visto como supremo. Vamos verificar o que aconteceu. Vamos trabalhar um pouco da história da igreja cristã. Primeiro, a gente tem a tribo de Israel aí, o povo de Israel. Você vê o mapa da esquerda, ele está distribuído ali nas terras que cada tribo recebeu para habitar. A divisão da terra. Mas acontece que Salomão cobrou altos impostos e depois que ele morreu, o povo de Israel veio até a presença do rei Roboão e pediu para que Roboão baixasse os impostos. Roboão conversou com os sábios de Salomão, os sábios de Salomão disseram, baixa os impostos. E aí ele não decidiu assim imediatamente, mas achou uma posição interessante. Só como ele tinha pedido 3 dias, ainda ele não falou com o povo. Só que antes de acabar os 3 dias, ele conversou com seus amigos. E os seus amigos aconselharam ele que nada, esse povo é vagabundo, aumenta imposto. Ele aumentou os impostos. E assim Israel se dividiu em 2 grupos. As 10 tribos do norte, que é essa parte azul, e as tribos do sul, que ficaram em Jerusalém, que era Jerusalém, e a meia tribo era Judá, e a meia tribo de Manassés. E a meia tribo acabou sendo engolida pela tribo de Judá, que era maior, né? Manassés ou Benjamim? Benjamim também, né? Meia tribo de Benjamim, perdoe-me. Meia tribo de Benjamim acabou sendo absorvida por Judá. E agora, as tribos do norte foram arrebentadas no cativeiro assírio. Veja que a Síria está aqui em cima, aqui, ó, beleza? Eles descem aqui e arrebentam esse pessoal aqui. Espalha eles, enfim.
As 10 tribos, então, foram dizimadas e só sobrou Judá. Por isso que hoje a gente só fala de judeu. E aí vem o judaísmo, que passou um tempo muito bom até que viesse Cristo. E Cristo, ele dá origem à igreja judaico-cristã, que depois se desvincula aí do judaísmo, dando origem ao cristianismo. Quando essa igreja alcança o mundo inteiro, né, o mundo conhecido, ou seja, a igreja se espalha pelo Império Romano, ela começa a se chamar Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica. Por quê? Católico quer dizer universal. Então, quando a igreja atinge todo o mundo, ela passa a ser chamada universal. Ok? Igreja Católica Apostólica. Aí, nesse período que ela era Igreja Católica Apostólica, o Roma perseguia demais a igreja. Queria acabar com o cristianismo porque achavam que eles eram ateus. Eles não adoravam imperadores e não adoravam imagens de escultura. Então, eles eram ateus para o pensamento romano. Aí, eles perseguiram. E quanto mais eles perseguiam, mais o cristianismo crescia. E então, veio um imperador com muita sabedoria e sagacidade, chamado Constantino. E ele para a perseguição. A igreja ficou feliz. Ele disse converter ao cristianismo. A igreja ficou mais feliz ainda. E, por fim, ele transforma a igreja em religião do império. E aí começou agora o sincretismo, porque juntou o império com o cristianismo. De modo que agora o líder da igreja era um imperador. Ele estava se metendo em questões religiosas. E assim é que a igreja que era católica apostólica se tornou romana. Passou a ser igreja de Roma. Tá? Aí vários sincretismos. Se você buscar informações, você vai verificar que os deuses hoje tidos, os santos tidos na igreja católica, tem muita comparação com a Umbanda, comparação aí com os deuses gregos, tá? Vocês vão verificar isso. Vocês vão verificar também o sincretismo quando Agostinho, ele pega os estudos de Platão e cristianiza os pensamentos de Platão. É assim que se consolida o pensamento da imortalidade da alma dentro da igreja. Depois disso aí, os camaradas começaram a inventar a doutrina do inferno, do purgatório, do limbo, que tudo tinha a ver com as ideias gregas, ok? O sincretismo foi ficando muito forte. A igreja passou a fazer imagens e também fazer múmias de pessoas que já morreram. Isso é um costume egípcio. Os egípcios faziam imagens, faziam múmias, porque eles acreditavam que a alma saía do corpo e a alma podia visitar o corpo. E faziam imagem das pessoas depois que morriam, porque se destruísse a múmia, a alma podia habitar na imagem. E aí você imagina aí, ó, que o cristianismo também começou com essa conversa. Olha aqui, ó, essa outra notícia aqui, ó. Foi exumado o Papa Pio IX mumificado, né? Exumada, tirada aqui. Então, aqui está a múmia do Papa Pio IX, aqui, ó, fazendo múmias como o Egito. E aqui o que acontece? Esse Papa Pio IX, ele já foi beatificado. Isso aqui é cópia de outro site. Já foi beatificado, tá aqui, ó. E ele, o que é a beatificação? É uma espécie de preparo para transformar o Papa num santo, né? Então, ele vai ser canonizado. O próximo passo é que ele seja canonizado, ou seja, ele seja transformado em santo. Então, e quando ele for transformado em santo, vai fazer uma imagem dele. E é a cultura egípcia. Faça uma imagem e faça uma múmia depois que o cara morre. Olha só que coisa tremenda. Esses santos que tem aí é tudo pessoas mortas, tá? Gente boa, pessoa que viveu corretamente, tudo mais. E aí as pessoas consideraram eles como santos, tudo mais, e aí foram canonizados. Mas eles só vão fazer a imagem deles depois que esse cara morre, tá? Que é o costume egípcio, tá? E a gente vai falar isso sobre quando a gente for falar estado dos mortos. O sincretismo foi um negócio profundo. Dá uma olhada, esse chapéu do Papa não teria sentido nenhum, né? Mas o que é esse chapéu do Papa? É a mitra de Dagon, tá? O sacerdote de Dagon utilizava a mitra, né? Aquela boca aberta do peixe, e o peixe descia uma faixa por detrás, que era o corpo do peixe. Aqui está Dagon, e aqui um sacerdote de Dagon
Olha aí, e o Papa usando o mesmo. Então você vê o sincretismo, a mistura. Aqui nós temos o rei Shamshi-Adad V, com uma cruz pátria no peito, que representava a adoração do sol, e o Papa João Paulo II com a mesma cruz no peito. Beleza? Então você percebe o sincretismo. E não somente isso. A igreja se tornou completamente dominada pelo mal. Aí na tela de vocês está todo tipo de tortura aqui que eles faziam. Eles faziam muito mais torturas aí. Abusavam das mulheres. Você pode ver que nas imagens que aparecem as mulheres sendo torturadas, elas estão nuas. Abusavam-se delas. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma mulher nua, outra mulher nua, outra mulher nua, outra mulher nua, outra mulher nua aqui. Então, eles abusam. Olha, era absurdo. A igreja fez um trabalho horrível, horrível, horrível. De modo que todo esse trabalho da igreja, que não era igreja, era na realidade o Império Romano disfarçado de igreja, todo esse trabalho fez com que a humanidade pegasse asco de Deus. Ok? Os camaradas vendiam indulgências. Lutero, lá nas suas teses, né, na 95 teses, Lutero cita, né, que eles diziam que quando as moedas, olha o ensinamento da indulgência, quando as moedas atingissem o cofre da igreja, a alma voava direto para o céu, do purgatório para o céu. Então as pessoas aí davam suas terras, suas riquezas, para terem uma indulgência. Muito abuso, muita desgraceira a igreja causou na Idade Média. Dá vontade de chorar escutando isso. Olha, minha filha, se eu parasse para explicar as torturas, aí você ia chorar. Viu? Se deu vontade de chorar, você... Mas vamos lá. É esse contexto que vem Lutero. E esse camarada, ele entrou no convento para ser monge ali, né? Para ser doutor de teologia, queria se livrar dos seus pecados. Ele falou, se eu virar um padre, vai ser uma coisa boa. E ele entrou no convento, monge agostiniano, tá? E ele começou a estudar e se tornou doutor em teologia. Só que a teologia, na época, só estudava os pais da igreja. A patrística, a escolástica, né? Ele estudou na patrística aí, estudando Agostinho. E ele se tornou um monge agostiniano, um doutor em teologia, e um dia ele decidiu fazer um trabalho em prol dos santos. Só que para fazer esse trabalho em prol dos santos, ele falou, vou pesquisar na Bíblia e agora vou me aprofundar. E ele achou uma Bíblia acorrentada à parede do convento. E ele começou a ler a Bíblia. Foi aí que a mente de Lutero foi mudada e veio a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante fez com que Roma perdesse todo esse poder. E à medida que Roma ia perdendo esse poder, veio surgindo vários pensadores feras. Por quê? Porque antigamente ninguém podia falar nada. Que se falasse, a igreja prendia, a igreja matava. Galileu, por exemplo, disse que a Terra não era o centro do universo. O que ele teve que fazer? Teve que voltar atrás. E mesmo assim, embora eles não mataram ele, condenaram ele à prisão domiciliar. Nunca mais pôde sair de sua casa. Então começou a vir pensadores. Esses pensadores agora começaram a ter coragem, depois da Reforma Protestante, de pensar contrário à igreja. Tá? Então começou a surgir pensamentos contra Deus, especialmente depois da Revolução Francesa, que culmina aí, né, um ponto forte, bem interessante dela, é quando o Papa Pio VI é preso por Berthier, chefe das tropas de Napoleão Bonaparte. Quando isso acontece, o Papa sai de cena, aí que o povo teve coragem de falar. E começou a surgir vários pensadores. Na Revolução Francesa, nós vemos aí uma procissão, um quadro de uma procissão, tá ok? Mostrando a deusa da razão. Então, veja só. Deus é quem era sentado no trono. Deus é quem era o especial. Agora, eles começaram a endeusar a razão. Olha, nota aí nesse quadro que eu coloquei para vocês, é um quadro da época aí, tá? Poucos anos depois aí. O que acontece aí? Testemunhas oculares fizeram isso. A deusa da razão é colocada num palio, em que 4 homens a carregam. Consegue comparar com a arca? Lembra lá? Da comparação com a arca? Ou seja, a razão está no lugar de Deus agora. É a razão que deve ser endeusada, é a razão. Amigos, assim, com esse pensamento, a partir de 1793, o Deus que o cristianismo está a combater é o Deus das ideias. Tá entendendo? Você precisa, então, conhecer e entender
os pensamentos de sua época. Porque o Satanás vai trabalhar agora com diversos pensamentos. E são os pensamentos que vão fazer com que o cristianismo possa ser abalado, que a fé de muitos seja abalada. Agora, a razão é o centro. Tá ok? Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem no chat. Deixa eu ver. Jordano Bruno teve que defender a fé, porém não teve o mesmo destino que Galileu, o antropocentrismo, né? Ok. De qualquer maneira, você percebe aí a miséria aí, né? Que eles fizeram, independente dos finais que cada um levou, né? Vamos lá prosseguir mais aqui, para a gente entender por que trouxe isso. Dá uma olhada nas datas. Depois de 1793, começa a se levantar uma série de pensadores feríssimos no mundo, que faz todo o pensamento cultural do Ocidente aqui agora. Auguste Comte, Karl Marx, Hegel, Schopenhauer, Ferdinand de Saussure, né, o linguista, Dostoiévski, Miller, né, que esse aí tem a ver com o Adventismo, né, trabalhando com as profecias aí, Leon Tolstói, Nietzsche, Edgar Allan Poe. Nietzsche, por exemplo, declarou a morte de Deus, né? Edgar Allan Poe, aí, o poeta, né? Kierkegaard, Mendel, da biologia aí, Oscar Wilde, que era teólogo, que era ateu e se tornou um teólogo fenomenal, Schleiermacher, que é um cara que, olha, você vê isso aí, você vai ver só a bagunça que esse cara fez na religião. Russell, né? Charles T. Russell, que deu origem aí a Testemunha de Jeová. Joseph Smith, que deu origem aos Mormons. Allan Kardec, do Espiritismo. Veja o período que eles estão vivendo aí, ó. Beleza? Veja o período que eles estão vivendo. É depois desse período da supremacia papal. Começa agora um endeusamento mesmo da razão. Agora a razão é que vale. Então a gente tem que partir para o mundo das ideias também, a fim de que a gente possa ajudar alguns de nossos jovens e nossos alunos para que eles não se percam. Ok? Nós temos aqui, ó, Helena Petrovna Blavatsky. Isso aqui, ó, ela dedicou a vida dela que nem Ellen White, cara. O que Ellen White fez para Deus, ela fez para Satanás. E o Deus dela era o Satanás mesmo, ela escrevia isso, tá? Grande influenciadora de sociedades secretas da atualidade até, tá? Nós temos aí Ellen White no período, nós temos Dwight Moody no período e Darwin também. Olha só, olha o mundo das ideias, como é que ele vai fazendo a diferença. Esse camarada foi problemão com as ideias dele. E os pensamentos de Darwin, eles contribuíram para lançar fortes bases ao pensamento ateu, tá? E isso faz diferença, aí o pensamento ateu faz diferença até para a felicidade, né? Você vê que se você é ateu, você tem uma visão pessimista da vida. Minha esposa estava falando aqui agora há pouco, na pesquisa dela, né? Ela disse o seguinte, que quando ela perguntou sobre... quando ela pesquisou sobre Richard Dawkins, ela viu que o casamento que Dawkins, ele casou, por exemplo, 3 vezes e separou as 3. Ou seja, o casamento do cara não foi bem. Enquanto isso, William Lane Craig, que é cristão, 48 anos de casados. Isso é interessante, porque as pesquisas demonstram que quando você acredita em Deus, seu casamento tende a durar mais. Entre vários outros benefícios aí, que perfazem a felicidade. Essa ideia aí que a gente tem aí, né? Alguém mencionou do Crowley também. Sim, Crowley foi... só que ele é posterior, né? E ele segue os pensamentos aí de Blavatsky, tá? Dá uma olhada nos pensamentos ateísticos aí, ó. Por exemplo, pensamento de Nietzsche, pensamento de Michel Foucault, né? Aí, ó, Deus não existe, então não existe alma, então não existe sentido à vida, né? A vida é o sentido que você dá. Franz Kafka também diz que a vida, o sentido da vida é que ela termina, ou seja, não tem sentido, né? Jean-Paul Sartre, ele também, que não acredita em Deus, aí começa a falar que a vida não tem sentido a priori, né? Mas é o que você escolhe, você que dá sentido à vida. Então, queridos, começou a surgir uma onda de pensadores. E se nós não nos atentarmos ao que eles dizem, tomar cuidado com o que eles dizem, né? A gente pode se prejudicar. Então,
aqui na tela nós temos os 4 cavaleiros do ateísmo, foram pessoas que eu mandei vocês pesquisarem. Eu só não mencionei Daniel Dennett, mas é para pesquisar que vale a pena aí. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, esse é falecido, Sam Harris e Daniel Dennett. Vamos lá trabalhar com esses camaradas aí, só que mais para frente. Quando esses camaradas se levantaram aqui, ó, tá? Mais na modernidade, o mundo ficou de boca aberta, porque ninguém estava preparado no cristianismo assim para receber tão impactantes informações. E os camaradas, então entenda, eram cientistas da alta, eram médicos, zoologistas, biólogos, camaradas fera, começando a escrever contra Deus e contra a ciência. E o negócio ficou terrível, terrível. E Deus agora começou a ficar silenciado. Desde Darwin até agora, esse foi o auge. Quando chegou esses 4, foi o auge do silêncio de Deus. Que eu quero dizer, a ideia teísta foi pisoteada. Quase que destruída por completo. O que mudou? O que começou a mudar? Começou agora uma mudança de pensamento. E nós estamos nessa mudança, e você precisa conhecer essa mudança. Tá? Deus começou agora a utilizar de seus filhos. Primeiro filho que você precisa olhar, esse aqui, ó, Alvin Plantinga. Então é o seguinte, ó, os ateus gozavam de ótima saúde na sua crença, né? Até as manifestações de Plantinga. Plantinga, o que ele fez? Primeiro que ele é um filósofo, tá? Da lógica, ele é perito em lógica. E epistemologia, né? Estudo aí da verdade e tudo mais. O que acontece? Esse camarada começou a escrever artigos provando a existência de Deus. Evidenciando a existência de Deus, quer dizer, né? Provando não. Evidenciando a existência de Deus. E, gente, o negócio foi tão tremendo que praticamente ele silenciou o mundo. Só para você ter uma ideia, para lidar com os argumentos dele é melhor ficar em silêncio. É o posicionamento do cara. William Lane Craig diz que ele é o maior pensador cristão, maior filósofo cristão vivo. Então, queridos, nessa guerra de ideias, eu e você precisaremos, então, conhecer esses camaradas. Esses camaradas vão trazer subsídios para a gente aguentar firme e ajudar os nossos jovens a não se perder no campo universitário e tudo mais. Vamos prosseguir. Algum livro que você recomenda dele? Sim, tem. Aqui mesmo, vocês vão ver aqui, ó, que é mencionado no próprio PowerPoint aqui, tá ok? Aqui, ó. Deus e Outras Mentes, tá ok? A Natureza da Necessidade e uma trilogia, né? 3 livros aí, né? De epistemologia, que vai culminar nessa obra aqui, né? Que foi traduzida como... esqueci o nome. Mas vamos lá. É alguma coisa de crenças cristãs aqui, tá? Prosseguindo aqui, ó. A verdade é que Plantinga praticamente silenciou todos os filósofos teóricos que desacreditavam na existência de Deus. De modo tão brilhante que até hoje o melhor modo de lidar com os argumentos dele é ignorando, fingindo que não existe. Porque se entrar, os caras vão apanhar. E o cara é da alta. O cara é da alta do pensamento no mundo. Então, Alvin Plantinga pode buscar vídeo, pode buscar textos, pode buscar livros. Outra coisa que vocês vão fazer é isso aí, ó. Vão entrar no YouTube e vão digitar Craig vs Daniel Dennett. Tudo bem? Vocês vão digitar, vai aparecer essa telinha. E vocês vão escolher esses livros, esses vídeos aqui, ó. Esse aqui, vídeo, foi o primeiro. Craig refutando com argumento cosmológico Daniel Dennett. Daniel Dennett passou vergonha, porque o Craig apresenta que o cara é simplesmente autocontraditório, chega até a ser bobo. Ele zomba até o Craig, né? No estilo dele, né? Aquela zombaria inteligente, né? Ele zomba do pensamento de Craig.
E aí, eu vou pegar só um pedacinho desse de cima aqui, ó. Eu vou pegar um pedacinho desse de cima para vocês verificarem que o próprio Daniel Dennett fala, o cara foi brilhante no que ele falou contra mim. Então, isso é importante vocês mencionarem. O Bruno menciona Ravi Zacarias. Muito bom, Ravi Zacarias. Eu não coloquei Ravi Zacarias no PowerPoint. Ravi Zacarias também é muito bom, muito interessante, tá? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um trechinho do próprio Daniel Dennett falando do Craig, dessa pancada que ele levou do Craig. Tá em inglês, mas vai aparecer a legenda, tá bom? What Professor Craig does brilliantly and Ó, o professor Craig fez de maneira brilhante, a wonderful enthusiasm. com entusiasmo maravilhoso. He takes our everyday intuitions, our feelings about what's plausible, what's counterintuitive, what couldn't possibly be true, and he cantilevers them out. Bem, só esse trechinho aqui, ó, para ele dizer, Dr. Craig fez a apresentação brilhante. Então, entenda, um dos 4 cavaleiros do ateísmo levou uma pancada na cabeça, meu filho, que quase quebra a muleira. E aí ele admite que o Craig, na sua apresentação, foi brilhante. E isso é importante, porque, entenda, não estamos falando de nós aqui, ó, lagartixas do conhecimento. Estamos falando dos grandes dinossauros lá do conhecimento. E o dinossauro do lado contrário lá falou assim, rapaz, o menino bateu firme lá, brilhante. E ele tenta dar a explicadinha dele lá, levou uma pancada violenta, meu irmão, do conhecimento aí de Craig, tá? Vamos ver mais aqui. Não, mas não é esse não agora. Eu quero voltar para o PowerPoint. Outro camarada que é interessante que vocês vejam, Michael Behe. Esse Michael Behe, ele publicou a tese doutoral dele, que deu o livro A Caixa Preta de Darwin. Qual a ideia do livro aí, né? Ele trabalha com conceitos de organismos irredutivelmente complexos, tá? Entre outros 2 pontos aí apresentados aí pela irmã a ponto, né? O que é um organismo irredutivelmente complexo? Ele dá como exemplo, no próprio livro mesmo, a ratoeira. Que parte da ratoeira você pode tirar e a ratoeira continuar funcionando? E sim, enfim, a resposta é clara, que nenhuma parte pode ser tirada. Você não pode tirar a base, senão não tem onde colocar as coisas. Você não pode tirar o martelo, senão não prende o rato. Você não pode tirar a mola, senão não faz impacto. Você não pode tirar o grampo e não pode tirar o clipe, porque senão não prende, a ratoeira não para. Então, queridos, nada da ratoeira pode ser tirado. E existem mecanismos na natureza que são irredutivelmente complexos, tá? Então, alguns exemplos aqui é citado, né? O olho, a visão aí, né? O besouro bombardeiro, né? Porque tem 2 tipos de químicos. Se esses químicos se unissem, ele morreria, seria destruído. E os químicos estão dentro dele, ou seja, separados em compartimentos diferentes. Como é que pode 2 químicos ter se formado dentro de um bicho e os químicos são antagônicos, que se juntar, mata o bicho, explode, né? E também a coagulação sanguínea. Elas têm as características aí de irredutivelmente complexas. E ele apresenta isso no seu livro, A Caixa Preta de Darwin. Esse A Caixa Preta de Darwin, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, sabe a caixa preta de avião? Cai lá uma caixinha que ninguém nem liga para ela, mas nela está todas as informações? Pois Darwin ele achava que a célula era simples. É um mecanismo simples.
entendendo que ela era a base da vida e todas as outras coisas vieram dela, de organismos simples. Só que ao se desenvolver aí a microbiologia, ficou evidenciado com muita clareza que as células não são simples, são muito complexas. E aí, como é que evoluiu aquilo lá? Já era complexo, já aquilo que você falou que era simples era complexo. Ou seja, a célula é como se fosse uma caixa preta. Darwin olhava por fora e julgou pela aparência, mas dentro estava todo tipo de informação que ele nem sonhava, né? Então é importante a gente reconhecer Michael Behe para a nossa fé, para o crescimento, para a gente ter informação, para debater com gente que tem mente brilhante e que não acredita em Deus, que vai usar esses argumentos contrários. No Brasil, nós temos aqui um bocado aqui, né? Adalto Lourenço, correto? Michelson Borges, Rodrigo Silva, Naor Neves e Marco Evelyn. Amigos, precisa beber dessas fontes aí. Então você pode digitar aí criacionismo e o nome desses camaradas. Deus e o nome desses camaradas. E você vai ter uma série de informações importantes para a sua vida espiritual, para você ajudar o seu aluno. Entenda, galera. Nós não somos os pensadores da área, nós somos papagaios, a gente repete o que os outros falam. Então tem que estudar, aprender o que esses camaradas falam e juntar informação. E Deus vai abençoando você nesse caminho. Marcus Erbelin, por exemplo, aqui tem um currículo dele. Por que eu estou colocando o currículo dele aqui? Os camaradas... Marcus Erbelin, acho que tem o currículo dele na Wikipedia. Adalto Lourenço não tem o currículo lá, nem o Rodrigo Silva. Olha que coisa louca. Os caras fenomenais, ou seja, há uma espécie de perseguição, um trabalho para calar esses homens, para que esses homens não falem. E nós temos que ir atrás. Os vídeos deles estão online, você pode acessar, você pode baixar, você pode decorar os argumentos deles, você pode comprar os livros. Então é importante, Marcus Erbelin. Ele defende bastante aí a teoria do design inteligente, tá? Adalto Lourenço, também doutorzaço aí, tá? E ele sobre criacionismo, sobre dinossauro, sobre dilúvio, também é uma sumidade, coisa boa demais. Procurar os livros dele aí. Você jogou Adalto Lourenço livros, também você vai poder encontrar. Criacionismo, Deus, você vai encontrar um bocado de informação boa nisso aí. Rodrigo Silva também, um currículo simplesmente fenomenal. E aí você pode ver sobre Deus, sobre confiabilidade da Bíblia, sobre arqueologia, né? Coisa boa aí, esse aí. E o Walter Veit, ele é um camarada fenomenal. Ele é um zoologista, ele era, né? Um zoologista, dava aula na Universidade do Cabo. E esse camarada virou criacionista. Por isso os materiais dele sobre a existência de Deus e sobre criacionismo são fenomenais. Preciso fazer um adendo aqui. Hoje, ele está com uns discursos que tem sido muito atacado e eu não tiro a razão do pessoal que está batendo contra, não. Ele está com os pensamentos meio que Cristo pode voltar ali em 2027, porque o sexto milênio completa ali e tudo mais. E aí, quando começa a envolver tempo, ele fala todo o vídeo assim, né? Não estou marcando tempo, mas olha, não estou marcando tempo. Amigo, quando a pessoa começa a assistir, não estou marcando tempo, mas olha, não estou marcando tempo, mas olha, é que ele está marcando tempo. Porque ninguém precisa falar de algo que é puramente inteligível. Ele poderia explicar até mesmo uma vez, não estou marcando dado. Agora, quando o cara repete, significa que, amigo, você sabe que você está empurrando as coisas para data. E o povo de Deus não deve se preocupar com o tempo. Tá ok? Não mais. O único tempo que você deve se preocupar é com as profecias das 2.300 tardes e manhãs e 1.260 dias. É esse tempo que você tem que se preocupar. Por que o Éder? Amigo, ó, pensa que bobeira. Não há salvação por conhecer profecias. Tá louco? Ninguém é salvo por conhecer profecia. Você pode conhecer o dia e a hora da vida de Cristo e ir para o inferno. Por quê? Porque tem a ver com comunhão. É o jeito que você está vivendo hoje que vai determinar se você vai ficar firme. Há muitas pessoas que não sabem nada de profecias. Mas quando chegar o tempo, o Espírito Santo, que vai estar no coração dela ali, porque ela tem comunhão, vai abrir a mente dela e ela vai conseguir compreender o evento profético e vai ficar do lado dos salvos. Então entenda, não é o conhecimento profético que traz salvação.
Você precisa ter comunhão e não conhecer tempos ou épocas que Deus reservou para ele. Pode falar, Bruno. Não dá para pegar o livro agora, depois no final eu mostro. Tem um livro que é a tese de doutorado do pastor Tim, chamado Santuário e as Três Mensagens Angélicas, que ele vai dar um panorama geral sobre isso. Lá, ele conta um pouco da história do Adventismo, do começo, e ele fala sobre as datas, o porquê que erraram em 1844, quando imaginaram que era a volta de Cristo lá, e explica o porquê. Inclusive, depois do desapontamento, ficaram ainda tentando marcar datas. Bates, inclusive, marcava uma data, errou, acho que ele tentou umas 3 vezes, até que uma hora Ellen White pegou e falou para ele, não é para marcar data sobre a volta de Deus. Não tem nada mais sobre tempo depois das 2.300 tardes de manhã. Ela foi enfática que para a volta de Deus não é para marcar data. Galera, quando a gente entrar em profecia, eu vou explicar para vocês. Hein? No próprio livro de Apocalipse, está dizendo isso, que não deve marcar data. Mas, depois de 1844, não tem mais data. O próprio livro de Apocalipse dá essa orientação aí. Então, amigos, não se preocupem com o tempo. Então, em relação a tempo, não dá para você ficar ouvindo Walter Waite, beleza? Não dá. Agora, quando for falar de evolucionismo, criacionismo, Deus, para ouvir, respeita. Pede a bênção para ele, pede a mão, beija a mão dele. Toma, porque é feríssima. E aqui eu vou dar 3 dicas aqui para vocês aqui, né? É porque vai ter 3 línguas aqui, né? 3 dicas em relação ao Walter Waite. 3 dicas que vocês vão ver, que é o que eu quero que vocês vejam dele. Para quem conhece inglês, você pode ver isso aqui que é mais completo. Você vai digitar no YouTube assim, ó, sem Genesis Conflict Walter Waite, tá ok? Genesis Conflict e Walter Waite. Você vai digitar isso. Vai vir uma série de vídeos dele falando da origem do universo, criacionismo, evolucionismo. Então, é simplesmente fenomenal. Simplesmente fenomenal. O cara era professor universitário disso nos Estados Unidos. Estados Unidos, a educação é um pouco diferente daqui, gente. Lá os camaradas têm que saber mesmo. Então, um camarada fenomenal era professor universitário de zoologia. E aí, agora, ele virando criacionista, ele trabalha contrário aos seus próprios pensamentos, seus próprios pressupostos anteriores. Para quem não domina inglês, mas conhece espanhol, pelo menos consegue ouvir e entender, aí tem esse aqui, ó, tá vendo? 1/8, Walter Waite, El Conflicto del Génesis, né? La Tierra en Tiempo y Espacio. Isso aqui vai estar em espanhol. Só que você não digita só 1/8. Você pode colocar 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6, até 8/8. Então, são 8 vídeos fenomenais em espanhol, que é mais próximo do português. Eu sugiro que todo mundo enfie a cabeça lá e tente entender o que está acontecendo lá. Faça esforço de entender. Isso vai fazer com que sua mente se abra mais. Você tem que conhecer mais sobre línguas e tudo mais para a mente abrir. Agora, não deu português. Pode começar até por esse aqui, ó. O Gênesis do Gênesis, tá? É o português de Portugal. No entanto, jogou isso no YouTube, você vai ver uma palestra fenomenal do Walter Waite sobre isso aí, tá? Outra coisa que é interessante, que ninguém conta pra gente, Anthony Flew. Anthony Flew, ele foi o ateu mais influente do século XX. Ele passou mais de 50 anos atacando Deus, mais de meio século. Só pra você ter uma ideia. É ele que influenciou, por exemplo, Richard Dawkins, o ateu número 1 hoje. O livro dele, There's No God, Deus Não Existe, era chamada a Bíblia do Ateísmo, e ele era o Papa do Ateísmo. O que aconteceu é que ele foi numa discussão, tá, num debate, contra Roy Abraham Varghese. E ele levou uma surra. E o que aconteceu? Se converteu, virou crente. E aí ele escreveu um livro. O livro era a mesma capa do livro anterior dele, e o mesmo título, There's No God. Só que ele riscou no, tá vendo aqui, ó? There's no, e coloca um azinho em cima, aí fica There is a God. Deus existe.
Então isso aqui é fenomenal, porque o ateu mais importante do mundo, por mais de 50 anos, o escritor da Bíblia do ateísmo, né, que era o livro dele, virou crente, gente, por argumentos científicos. Ele próprio diz isso. E aí faleceu também, né? Vamos ver outras coisas aqui que a gente pode usar como evidência a nosso favor. O médico, o famoso médico Greg Lehman, que foi um ateu convicto aí, e esse camarada, ele se converteu querendo fazer com que um vizinho, ele queria estudar a Bíblia para provar que o vizinho chato estava errado. E aí ele foi estudar o livro de Lucas e acabou pegando alguns argumentos do historiador, como é que é o nome dele, cara? Esqueci o nome dele. Que era um cara que era ateu e ele estava na Ásia e ele era até químico, né? E ele decidiu fazer uma pesquisa para provar que Lucas estava errado. E ele viu que Lucas é um historiador de ponta e por isso o cara virou cristão. E ele acabou se convertendo. Aqui no Brasil temos aqui Augusto Cury, que também era ateu, psiquiatra, né? E ele foi estudar a mente de Jesus para ver como Jesus pensava. E ao estudar a mente de Jesus, ele falou, não pode ser outra coisa a não ser Deus. E acabou se tornando cristão, ok? Deixa eu ver que tem falas aqui no chat. Eu não sei o que vocês estão falando, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Augusto Cury, testemunho fantástico. Beleza, ótimo. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Agora chegou no filé mignon do negócio aqui, ó. William Lane Craig. Craig é um filósofo que arrebentou esse camarada. A gente já viu Daniel Dennett, ok? Daniel Dennett, a gente já viu. Sam Harris debateu com ele também e perdeu. A Morte da Razão é o livro aí, né? Top. Então, esse livro aqui é o que o Ravi Zacarias fez para combater o Sam Harris, para responder o Sam Harris. Olha aí que legal. Então, o Sam Harris, então nós vemos aqui um rebate aqui já, muito importante, a Morte da Razão. Outra coisa que você vai ver é que ele debateu ao vivo. A palestra, o debate está online. Você pode assistir o debate entre Sam Harris e também o William Lane Craig. Agora, o que é fantástico, o que é super, hiper, supimpa do negócio é isso aqui, ó. É o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Vamos dar uma olhadinha no YouTube. Olha o que vocês vão colocar no YouTube para vocês terem, para vocês verem o que eu quero que vocês vejam aí. Vocês vão colocar assim, ó. Richard Dawkins, vai anotando aí. Humilhado. Deus, um delírio. Delírio de Dawkins. Ok? Richard Dawkins humilhado, Deus, um delírio. O delírio de Dawkins. É o primeiro vídeo que vai aparecer aí na tela. O meu não fez a leitura aqui, ó. Mas é esse vídeo aqui. O primeiro vídeo. Tá? Richard Dawkins humilhado, Deus, um delírio, o delírio de Dawkins. O que acontece nesse vídeo aqui? Eu vou colocar ele rolando aqui. Vocês vão lendo e eu vou falando. Só que eu vou deixar mudo. Tá? Acontece o seguinte aí. O William Lane Craig pegou o livro principal de Dawkins. Qual é a principal obra de Dawkins? The God Delusion, ou Deus, um delírio, aqui em português. E no livro tem um argumento, no 4º capítulo, chamado Boeing 747. O argumento de Dawkins é o seguinte. Se Deus criou todas as coisas, logo, quem criou a Deus? Esse é o argumento de Dawkins. Aí ele fala, a pergunta, a afirmação, se Deus criou, se Deus criou todas as coisas, logo quem criou Deus,
é uma pergunta maior que o próprio Criador, segundo ele. E ele diz, então, o seu argumento do Boeing 747, que ele diz assim, que é mais fácil uma ventania passar num ferro velho e formar um Boeing 747 do que responder essa pergunta aí. E é esse o título do capítulo. Inclusive, o título do capítulo... Não, esse é o título do argumento. O título do capítulo é assim, ó. Deus quase com certeza não existe. Não é um título nem ateu, é um título agnóstico. A gente vai explicar esses pensamentos quando a gente for falar de origem do mal. E esse camarada, quando ele fala aí que Deus quase com certeza não existe, ele usa esse argumento, ele passou por anos feliz da vida com o seu livro best-seller e ele dizia para todos os lados, ninguém nunca rebateu, ninguém nunca rebateu. Inúmeras oportunidades de fazer, ninguém nunca rebateu. O que aconteceu? Aparece o William Lane Craig e simplesmente desceu um cacete na informação dele, meu filho. Bateu mais que o Holyfield do Mike Tyson. Bateu, meu filho, bateu. E arrebenta. E pegar o seguinte, gente, é 15 minutos de vídeo e nesses 15 minutos o cara desfaz o principal argumento dele. Dawkins diz que esse argumento dele era o principal, era a base do livro, que se tirasse esse argumento, acabaria com o livro. Então, o Craig foi exatamente na fonte, no principal, no alicerce. Derrubou, meu filho, tirou o chão do... Vocês têm que ver esse vídeo. E pausado, pausa, porque às vezes ele fala rápido, você não tem pausa, vai vendo, vai pausando, vai vendo. Depois que o William Lane Craig ali rebateu os argumentos de Dawkins, as universidades do mundo inteiro começaram a marcar debate entre os dois, porque os dois já eram debatedores. Começaram a marcar debate entre os dois agora. Amigos, olha a notícia do jornal The Guardian. Ó, vocês vão buscar aqui assim, ó, na internet assim, ó, para vocês acharem essa notícia. Vocês vão buscar aqui, deixa eu buscar aqui no Google aqui. Vocês vão buscar... Não vou mostrar esse, eu vou mostrar aqui dentro nesse outro vídeo, ó. Você faz o seguinte, aqui no YouTube mesmo. Ao invés de você buscar aqui no jornal. Richard Dawkins, aí agora você vai mudar aqui, ó. Richard Dawkins foge de debate com William Lane Craig por estar muito ocupado. É o primeiro vídeo. Esse vídeo, nós vamos ver esse vídeo. O vídeo tem, acho que 5 minutos. E eu vou pausando, a gente vai comentando aí o vídeo. Vale a pena. O que é esse vídeo? Esse vídeo é as universidades marcando com o Dawkins e o Dawkins fugindo. Pagar qualquer tipo. E o Dawkins fugindo. Olha ele falando. Você está alucinado, né? Eu creio na sua sinceridade, mas você está louco. Olha a matéria aqui que eu queria mostrar para você do Telegraph, né? Richard Dawkins é acusado de covardia por recusar debater a existência de Deus. O ateu mais importante do mundo está fugindo do debate com o teísta mais importante do mundo. E isso fez aniversário agora em maio. E isso há 9 anos. Ano que vem completa 10 anos. Nós vamos fazer um bolo e vamos cantar parabéns. Uma década do que ele está fugindo de William Lane Craig. Vamos ver mais aqui, ó. Another of cowardice for refusing to debate a Christian. It's even rarer when both are Oxford. Vamos adiantar aqui. An offer to publicly debate a man regarded by many as the world's leading defender of Christian belief. I don't care who you are, what religion. Ó o que ele fala. Não me importa quem você é ou de qual igreja seja. É Dawkins falando. Não importa quem você é ou de qual igreja você seja ou de qual comunidade religiosa. I want to talk to you about... Eu quero conversar com você sobre evidências de um lado e de outro. Nós teremos uma conversa amigável e eu vencerei o debate. Olha como o cara é orgulhoso.
Mas veja como é importante os cristãos pensarem. Hello, I'm Bill Craig. Please. Olá, eu sou William Lane Craig. Bill é um apelido de William nos Estados Unidos, aí no inglês, né? Aí, queridos, o vídeo vai mostrar o Dawkins dando desculpa, fugindo do debate. As pessoas perguntando, como é que você rejeita debater com o principal cara do teísmo? E aí ele disse que ele disse só debateria, ele não debate com o criacionista, só debateria com o bispo. E o Craig não é o bispo. Mentira! No vídeo vai mostrar ele debatendo com vários caras criacionistas, que eram matemáticos, jornalistas e tudo mais. Então o cara foge há 10 anos. Sabe por que ele foge há 10 anos? Porque Dawkins teve o seu argumento principal, que fazia com que ele não acreditasse em Deus, esfacelado. Ele não tem mais o que responder. E agora, para segurar o seu lucro, ele está, quietinho. O argumento é o argumento cosmológico que arrebentou. Foi o pensamento do argumento cosmológico na boca de Craig que arrebenta o pensamento dele. Então, eu vou explicar o argumento e a gente fecha o estudo de hoje aqui. O argumento é o seguinte, Eu vou escrever numa tela, num papel aqui, vai ficar melhor, para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, vou colocar um PowerPoint aqui. E aí fica mais fácil de eu escrever. Bem, vamos colocar aqui um slide novo. Ok, tem um slide novo aqui. Eu vou inserir aqui. Queridos, a pergunta aqui é a seguinte, quem criou todas as coisas, né? Deixa eu diminuir aqui e aumentar a telinha aqui. Quem criou todas as coisas? Deixa eu colocar aqui. 35. Quem criou todas as coisas? Essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta que a gente busca responder. Quando você faz essa pergunta, tá? Você está perguntando ao mesmo tempo quem criou o universo? Tá? É a mesma pergunta. Quem criou todas as coisas? Quem criou o universo? A pergunta agora, a outra trabalho aqui é a gente saber o que é o universo. O universo, o universo é isso aqui, Vamos diminuir esse tamanho aqui desse negócio. O universo é 3 coisas, tá? O que o universo é? O universo é isso, segundo a ciência. Tempo, espaço e matéria. Tempo, espaço e matéria. O universo é isso. Quando Dawkins pergunta se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Parece uma pergunta inteligente, mas não é. É uma pergunta burra. Nossa, Weda, que grosseria. Pois é uma pergunta burra. Por quê? Vamos lá. Vamos entender por quê. É porque é o seguinte, Vamos colocar aqui 3 mecanismos aqui. Beleza. Queridos, quem criou o universo, ele teve que existir antes do tempo, do espaço e da matéria. Vocês concordam? Sim ou não? Desmuta aí e fala aí, galera. Vocês concordam? Sim. Concordo. É lógico, Sim.
se a pessoa deu origem, Sim. se ele dá origem ao tempo, ele existe antes do tempo. Exato. Se ele dá origem ao espaço, ele existe antes do espaço. Se ele dá origem à matéria, ele existe antes da matéria. Logo, se ele existe antes do tempo, ele não pode, tá ok? Ele não pode estar dentro do tempo. Ele não pode. Ele não pode estar dentro do tempo. Por quê? Porque o tempo não existe ainda. Se ele não está dentro do tempo, então ele é eterno. Por quê? Porque é o tempo que dá começo e fim das coisas. Vamos pensar comigo aqui. Ana, quantos anos você tem, Ana? Ana Custor, quantos anos você tem? 15. 15. Veja, 15 anos é um tempo, não é? Esse tempo marca o quê? Marca assim, ó. Surgimento da Ana até agora. Se a Ana morresse, o tempo de existência dela seria marcado pelo tempo. Ou seja, quando você tem anos, quando você tem começo, quando você tem fim, significa que você está dentro da linha do tempo. Se Deus vai criar o tempo, ele não pode ter tido começo. Por quê? Ter começo é uma evidência de que você está dentro do tempo. Deu para entender a argumentação louca? Ele teve que existir antes do tempo. É por isso que Deus, quando começa aqui na palavra do Gênesis, ele começa no princípio? Não. É assim. Poderíamos dizer assim, ó. Assim é melhor. Ele é o Pai da eternidade. Aí sim, Isaías 9, verso 6. Ou seja, a eternidade é filha dele. Ou seja, o tempo nasce com ele. Então, entenda. Deus não teve começo. Então, é burro você perguntar quem criou o universo. Então, quem criou Deus? Amigo, para ter criado o universo, ele criou o tempo. E se ele criou o tempo, ele existe antes do tempo. E se ele existe antes do tempo, então não tem começo. Porque se tem começo, está dentro do tempo. É o tempo que demarca, é o tempo e espaço que demarca o surgimento das coisas. Deu para entender? Você queria falar alguma coisa, Bruno? É isso? Acho que no nosso primeiro estudo, eu usei esse argumento também sobre a cosmologia. Tá naquele meu PDF lá, que eu mandei. Tá lá. Olha aí, dá uma olhadinha no PDF que ele mandou lá no estudo lá. Vamos continuar vendo aqui, vamos continuar argumentando aqui, tá? Vamos lá. Então, amigos, não faz sentido você dizer, correto? Você dizer aqui que você fazer a pergunta: quem criou Deus? Por quê? Porque quem não está dentro do tempo é eterno, meu irmão. Quem cria o tempo tem que ser eterno. Tá? Tem que ser eterno. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Ele, quem cria o espaço, correto? Ele também não está dentro do espaço. O espaço não existe. Se o espaço não existe, quem cria o espaço tem que ser infinito. Mesmo raciocínio. Por que tem que ser infinito? Porque o espaço é quem limita as coisas. Onde a gente vai, onde a gente anda. Por exemplo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, entenda, eu e vocês ocupamos um espaço, mas não podemos ocupar o mesmo, não é? Não é assim? Ou seja, essa limitação que a gente tem é a prova da existência do espaço. O espaço é que delimita a coisa. Por exemplo, onde eu moro, é o espaço, veja, é o cercado da casa. Então, entenda, se o espaço não existe, Deus não pode ser limitado, porque se ele é limitado, existe o espaço. Então, ele tem que ser infinito. Quem criou o universo tem que ser infinito. E, por fim, né, ainda na mesma linha de raciocínio, tá? Quem cria
a matéria também não pode ser matéria. Tem que ser imaterial, correto? Ele não pode ser matéria. Ele não pode ser a matéria. Ora, se ele não pode ser a matéria, ele tem que ser imaterial, ou como a Bíblia chama, de espiritual. Amigos, o Deus da Bíblia, antes dos filósofos raciocinarem desse jeito e chegar a essa conclusão do argumento cosmológico, você vai ver em Tomás de Aquino, você vai ver em Leibniz, né? Esse argumento fenomenalmente explicado. Antes desses camaradas existirem, a Bíblia já falava que o Deus da Bíblia é eterno, não teve começo. Já fala que ele é infinito e fala que ele é espiritual. Você vai ver, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Fala que ele é onipresente, né? Para onde fugirei do meu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, você está lá. Se eu desço para o inferno, você está lá também. Qualquer lugar Deus vai estar. E ele é eterno. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, sem princípio nem fim de dias. Então, esse argumento foi a base do argumento de Craig, que arrebentou o argumento de Dawkins, só que ele não usa essa linha, ele usa a linha de que ciência você não precisa ter explicação da explicação. Queridos, assim a gente para na metade do estudo, porque bateu o nosso tempo. Mas eu acredito que foi muito útil, muito proveitoso para que você possa crescer. E aí, semana que vem, a gente faz a origem das raças. Tá ok? Se alguém tem pergunta, pode escrever no chat. Ou se alguém tem comentário, levanta a mão para falar e tudo mais. Aí vai ser bênção, tá ok? Vai lá, Bruno. Pode falar. Não, falar que o estudo hoje foi incrível. Eu não sabia aquelas questão do chapéu do Papa. Papa, isso. Você vai ver em profecia, meu filho. Quando eu vou para profecia lá, você vai ver. A gente vai entrar nisso aí mais a fundo. Tem mais? Bem legal, algumas coisas são bem legais. Aproveitando e falando nisso, você mencionou lá, né, da entrada dos santos e tal, ó. Eu sugiro esse livro aqui, ó. As Profecias de Daniel e o livro de Apocalipse, é do Sir Isaac Newton. É lá do ano 1700, então ele estava próximo ainda, a Igreja Católica não tinha caído. E aí ele demonstra como, assim, não tanto quanto o Éder explicou, né, não tão minucioso, mas dá para você ter uma noção de quando começou a adoração aos santos, porque começou isso, indulgências, etc. Aí aquele livrinho do Ravi Zacarias, né? A Morte da Pode falar o Razão. livro de novo? Aqui, ó. As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. É a relação dos dois. É do Isaac Newton. Aí aqui, ele vai falar que lá pelo 6º, lá pelo 9º século, eu não vou achar aqui agora, acho que na página 62, eu acho. Não vou achar aqui agora, eu não lembro da página, mas enfim, ele fala quando começou a adoração aos santos, quando começou a cobrar indulgências, a maioria dessas coisas começaram com o Papa Leão III, tá? Então, bem interessante para saber essas coisas do Isaac Newton. Esse daqui é um livro do Ravi Zacarias em resposta a Sam Harris, é A Morte da Razão. Ele é bem fininho, ó. Dá para ler rapidinho, tranquilo, para quem tem costume de ler. E tem o também do Rodrigo Silva. Esse aqui já é ao contrário, é super grosso, que é o Ceticismo da Fé. Do Rodrigo Silva, que, como eu disse, né, para a gente não ficar no fideísmo e irmos para o lado da fé. Tem bastante argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. É isso. Galera, agradeço a todos vocês. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? O Éder. Vai lá, Genilson. Agradeço a oportunidade para falar. Eu gostaria de falar sobre o Dr. Lenny Craig. Teve um argumento uma vez que ele foi deparado aí sobre essa morte, essa suposta morte de Nietzsche, né? Quando ele fala que Deus está morto. Ele explicou para um repórter essa questão. Na realidade, no livro dele chamado Assim Falava Zaratustra, eu cheguei a ler esse livro, tem em casa também,
E é muito interessante porque na mentalidade daquele homem, ele tentava rebater religiosos que não viviam segundo a moral bíblica. Então ele via toda aquela incoerência e dizia: Deus está morto. Deus está morto por conta da postura dos religiosos da época. E aí o Dr. Lenny Craig, ele diz que o Nietzsche era o único filósofo que vivia o pleno nihilismo, né? Ele vivia aquilo que, segundo a sua linha filosófica, a ausência completa da moralidade, do sentido da vida. E ele, assim, claro, né, respeitosamente, mas ele desqualifica os ateus de hoje, dizendo que muitos afirmam ser humanistas, né, defendem questões morais e afirmando ao mesmo tempo ser ateu. Então, tipo, ele rebate assim de forma natural e leve uma questão filosófica que os ateus alimentam e que, na realidade, colocando eles comparado a Nietzsche, desqualificam eles completamente. Nietzsche era um ateu de fato, era um ateu que ele levantou a problemática na época, ele vivia realmente a linha filosófica do nihilismo, e ali ele materializa aquilo no seu escrito, no livro chamado Assim Falava Zaratustra. E Dr. Len Craig brilhantemente refutou essa ideia em questões de minutos ali, segundos. É um homem fantástico. Muito bom o seu comentário aí. O que o Genilson falou aí tem a ver o seguinte, ó, vamos pensar aqui como é que pensa o naturalismo. O naturalismo entende que as coisas surgem do natural e que a teoria da evolução, da seleção natural, é a base da vida. Então, entenda, pela teoria da seleção natural, não deve existir moralidade. Vamos lá, vamos explicar aqui para vocês. É a lei do mais forte. Então, por exemplo, ó, tem 2 homens, uma mulher. Os 2 querem ter relação sexual e ter a sua prole. Eles devem brigar, se matar, e quem vencer copula. O mais forte é quem vai ter continuação. Então, entenda. É moral no naturalismo matar. É moral no naturalismo roubar também. Vamos supor, temos lá uma hiena. A hiena vem, consegue pegar um veado. E a hiena está comendo o veado. Aí vem o leão, que é mais forte, rouba o veado da hiena. Ou seja, o mais forte sobrevive. Ou seja, não deve existir moralismo na questão naturalista. Então, o pensamento evolucionista, ele deveria viver como Nietzsche, como mencionou o Genilson, deveria viver num padrão, como é que eu posso dizer, de niilismo, ou seja, nada, não tem regra, não tem nada, ou um carpe diem, né, como diz aí na época do barroco aí, né, aproveite o dia, porque você vai morrer, aproveite agora, meu filho, ó, manda ver. Então, entenda, os ateus de hoje estão tudo certinho. Os caras querem cuidar dos filhos, os camaradas querem respeitar, não quer estuprar, não quer roubar, mas, amigo, a filosofia que eles acreditam não ensina isso. E o que é interessante é que eles defendem mais o moralismo, e o moralismo tem a ver com Deus. É Deus que determina que eu não ter relação com a minha mãe é errado. É Deus que determina. Porque a natureza, o cachorro, ele, meu filho, ele pega a mãe, pega a irmã, ele pega, meu filho, sobrou, o cachorro pega. Então, entenda, no naturalismo não faz sentido a moralidade, tá? Só que vai ter toda uma discussão de valores morais objetivos, não objetivos. Aí é mais profundo. Mas se você tiver esse raciocínio básico aí, primeiro, você não vai ser enganado. Segundo, você vai salvar sincero. Sincero consegue entender o que você está falando sem ficar resistindo. Vai lá, Bruno. Perdoe-me ter te cortado aí. Não, eu que ia te cortar, desculpe. Complementando o que o Genilson falou, ele falou desse argumento aí, sobre os ateus de hoje, né, não serem ateus de verdade. Dawkins tentou usar esse argumento uma vez contra Ravi Zacarias num debate. Ele fez algumas pesquisas, um censo com alguns cristãos, perguntando qual que era a religião deles e tal,
E a pessoa falava cristianismo, cristianismo, cristianismo. E aí ele perguntava algumas coisas relacionadas à Bíblia, e as pessoas não sabiam responder, porque não estudavam a Bíblia. Conclusão que ele chegou, ele disse que não existiam mais cristãos, porque eles só falavam que eram cristãos, mas não eram de verdade. E aí ele usou esse argumento de que as pessoas não são cristãs de verdade porque não conhecem a Bíblia lá, tal, não podem acreditar em Deus por isso. E usou esse argumento contra Ravi Zacarias. E aí Ravi Zacarias pegou e falou, me fala o nome completo do livro de... Como é o nome? Não, da origem da espécie. Mas do autor lá, como é o nome? Dawkins. Darwin. Me fala no livro completo. Aí ele, a origem das espécies, e aí ele ficou, isso Dawkins, o maior ateu do mundo, aí ele ficou até no YouTube pra vocês verem. Aí ele, ai meu Deus! Aí Ravi Zacarias brinca que ele conseguiu num debate fazer um ateu clamar por Deus. E aí só para finalizar, eu não falo mais nada, eu prometo. Não, pode. Esse daqui que é o livro que eu comentei, é o Santuário e as Três Mensagens Angélicas, do Pastor Tim. Na página 82, que naquela citação do Walter Waite, da data, né? Que ela fala numa carta chamada Dear Brothers and Sisters, queridos irmãos e irmãs, né? Ela diz assim, ela escreveu em 1850 que o Senhor lhe havia mostrado que o tempo não tem sido um teste desde 1844 e que ele nunca mais será um teste. Então, quando a gente falou sobre a marcação de data lá, ela falou que foi revelado para ela e não será mais um teste. Não teremos data. No Eventos Finais tem. No Eventos Finais tem um capítulo. Ela vai falar sobre isso aí. Galera, que Deus abençoe vocês. O que a gente está fazendo no nosso estudo? Começamos com Por que Crer na Bíblia, porque a Bíblia vai ser o nosso manual pelo qual a gente vai provar nossas ideias. Depois nós estamos agora trabalhando para demonstrar que os primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros 12 capítulos da Bíblia são verdadeiros. Por quê? Porque dos primeiros 12 capítulos depende toda a Bíblia. Fala uma doutrina aí para mim. Fala uma doutrina qualquer. Cita uma doutrina aí. Santuário. Santuário. Você vai ver nos primeiros 12 capítulos o sacrifício. Você vai ver a promessa do Messias. Tá lá. A base está ali em Gênesis. Nos primeiros capítulos 12. Fala outra aí. Ressurreição. Ressurreição. Bem, o ser humano morre, evidentemente. Então, entenda, a necessidade de uma ressurreição é porque tem gente que morre. E você só morre porque entrou o pecado. E o pecado só é explicado em Gênesis capítulo 3. Gênesis 2 e 3. Toda a Bíblia, galera, vai depender disso aí. Mortalidade e imortalidade. Deus diz que vai morrer, o diabo diz que não vai morrer. Está lá no começo também. Deus Criador também está lá no começo. Sábado está lá no começo. Casamento está lá no começo. Amigos, as doutrinas, elas têm uma ligação com Gênesis muito íntima. E eu e você, se não conseguimos evidenciar que esse Gênesis é verdadeiro, pode ruir toda a estrutura. Porque há pensadores que começam a dizer que Gênesis é um conto da carochinha. É a história dos 3 porquinhos, da cobrinha que fala. Então você vai ter que evidenciar que é verdadeiro. Por isso que a gente está trabalhando para fortalecer esses primeiros capítulos. E aí a gente vai ver a origem das raças, que tem a ver com o dilúvio aí, Gênesis capítulo 6. Tá ok? Tá. O João aqui mencionou, o mais legal é ser 12 capítulos, né? Número significativo. É bem interessante, verdade, né? Referente ao povo de Deus aí, né? Coisa boa. Galera, vamos fazer uma oração e vamos fechar aí? Que Deus abençoe vocês. Amigos, eu vou abrir o grupo agora e vocês têm que sair daqui e comentar lá, beleza? Para motivar os irmãos a continuar estudando. O que você achou interessante, o que foi legal. Coloca trechos lá, frasezinhas, que vai ser coisa bem interessante aí para auxiliar outros e motivar outros. Nós temos 150 pessoas e, pelo que eu vi, os fiéis aqui são 20, né? Nós temos aí uma média de 20 pessoas aí assistindo aí a da semana passada e dessa semana, né? Mas eu creio que é os que vão ficar aqui até o final, né? E que Deus abençoe. Se eu conseguir abençoar essas pessoas aí, né?
de 20 lugares aqui. Tem gente da onde aqui? Tem gente que é de São Paulo aqui? Beleza. Quem não é de São Paulo aqui? Quem não é de São Paulo? Vamos Eu falar sou de Pernambuco. Pernambuco, quem mais? Pernambuco, Recife. Recife, Sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Olha Sou aí. de Maceió, Alagoas. Olha que bênção aí. Glória a Deus, né, gente? Então a gente vê... Ceará. Opa, rapadura pra nós aí, pô. Queridos, vamos fazer uma oração aí. Que Deus abençoe vocês aí. Fiquem firmes. Pesquisem. Ah, não consegui estudar? Cara, não deixa de vir pro estudo. Vem pro estudo. Teve gente aí que não participou. Ah, beleza. Mas veio do estudo, aprendeu e ouviu. Oremos. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Queremos te agradecer porque o Senhor cuidou de nós e nos deu a oportunidade de conhecermos todas essas coisas aí. Que nós possamos nos aprofundar no nosso estudo e que quando Cristo voltar, centenas e milhares de almas sejam levadas para o reino dos céus, porque esse estudo aqui formou professores e esses professores salvaram vidas. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês. Beijão. Valeu aí.